pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Albuquerque e hoje é um dia de comemoração que estamos inaugurando, eu e minha esposa, o nosso canal Mundo Sobrenatural. Então, sente aí, fique ligado que muita informação, muita história, muita coisa interessante para vocês. Roda aí! E vamos falar hoje sobre o cemitério de Recoleta, em Buenos Aires. Dentre alguns lugares que tivemos oportunidade já de viajar, um dos lugares foi para Buenos Aires, que foi a nossa primeira viagem internacional e por enquanto a única, né? Porque vamos fazer uma viagem brevemente. O cemitério da Recoleta foi feito em 1822, começando com um terreno que foi doado para as freiras de um convento. E era um cemitério antes bem pacato. Era um cemitério bem largado, não tinha muita coisa assim interessante. Só que conforme foi passando os anos, muitos famosos, pessoas, celebridades, esportistas, políticos começaram a ser enterrados lá. E esse cemitério foi tomando grandes proporções. Hoje ele é totalmente cercado por muros, vocês vão vendo as imagens aí que vão passando. E o que acontece nele? É um cemitério que é totalmente um ponto turístico da Argentina. Muita gente pode achar estranho, né? Pô, mas ponto turístico, cemitério? Mas sim, é um cemitério que é muito interessante. Ele é repleto de obras de artes, ele tem monumentos lindos. Ele já fica num bairro que é muito luxuoso da Argentina, que é a Recoleta, né? Fomos a pé, a gente estava num bairro perto, estava em San Telmo. Fomos a pé, coisa de uns 40 minutos chegamos lá. Uma caminhada muito legal, um lugar muito bonito e extremamente cheio de turistas lá. Então nesse passeio a gente pegou muitas curiosidades. Uma das personalidades, e a mais famosa que está no cemitério de Recoleta, é a Evita Peron, a Eva Duarte Peron, mais conhecida como Evita Peron, que ela já teve até um filme que rolou. Inclusive esse filme mesmo foi gravado em Buenos Aires, que os protagonistas eram a Madonna, como Evita Peron, e o marido dela, que era o Antônio Bandeiras. Na época eles ainda pediram uma autorização para o presidente para poder gravar cenas na Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina. Eva Peron é até hoje visitado, o túmulo dela é um dos grandes pontos turísticos. Todo mundo que vai lá tira foto lá. A oportunidade que a gente foi lá ver, eu vi pessoas da Alemanha, França, dos Estados Unidos, Brasil, tinha muitos brasileiros lá. Todo mundo tirava foto no túmulo dela. E todos os dias que vocês forem lá, vocês vão ver o túmulo dela repleto de flores. Porque na verdade ela foi uma grande heroína, foi uma grande pessoa para os pobres da Argentina. Ela é conhecida como a mãe dos pobres, porque ela lutou muito em prol das pessoas que tinham mais necessidade, dos necessitados, dos pobres, das mães solteiras. Então ela conseguiu fazer uma coisa muito legal e hoje, até hoje, ela é ovacionada pelo povo. Ela morreu aos 32 anos de idade, muito nova, o que foi uma grande perda para toda a população argentina, porque ela, embora ela era odiada pelos ricos, tinha alguns ainda que gostavam dela, porque ela era uma grande personalidade para eles. Agora vamos falar algumas coisas macabras, alguns detalhes, alguns mistérios que rolam ali no cemitério. Muitas pessoas já conheceram, foram até lá, tiraram foto, mas pouco sabe da história. Muita gente só foi lá para tirar foto no túmulo da Evita mesmo, mas não sabe o que rola ali naquele cemitério. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávia Albuquerque e agora eu vou contar outra parte interessante da história do cemitério da Recoleta. Bom, uma das histórias que chamou a atenção lá é da menina Rufina Cambaceres. A Rufina Cambaceres, ela foi enterrada lá no cemitério, assim como seu pai, o Eugênio Cambaceres, que era um famoso escritor, então, né, da região. Quando, na noite que ela ia fazer os 19 anos de idade, o que aconteceu? A sua mãe queria fazer uma surpresa para ela e preparar uma festa grandiosa num teatro da cidade, então, que era o costume daquela época, né? Você preparar uma festa numa determinada idade da filha ou do filho para apresentá-los para a sociedade. E foi isso que a mãe da Rufina tentou fazer. Por quê? Na noite que ela completaria 19 anos de idade,
ela teve um mal súbito e morreu. Aí ela foi encontrada, né, o seu corpo já estava rígido, né, e ela estava congelada. Os médicos atestaram a sua morte orgânica, e no outro dia ela foi enterrada. O curioso é que passaram-se alguns dias, né, e alguns funcionários do cemitério estavam limpando os túmulos, né? E aí o que aconteceu? Eles encontraram o caixão dela aberto e a tampa do caixão quebrada. Segundo a história oficial, né, o que contam, né, é que isso tenha sido uns saqueadores, né, que queriam roubar alguma coisa do túmulo. Mas acredita-se que a Rufina, ela teve um ataque cataléptico, ou seja, ela teve catalepsia, né? Isso foi comprovado porque quando abriram o caixão, a tampa do caixão, no interior do caixão estava todo arranhado, certo? Então isso é uma das primeiras histórias interessantes lá do Recoleta. Vocês vão perceber agora, nessa imagem que está aí, é super interessante, que mostra a estátua dela, a escultura da Rufina no seu túmulo, com a mão na maçaneta da tumba, né, na porta da tumba, que algumas pessoas interpretaram assim, que é uma forma dela tentar entrar ou sair do mundo dos mortos, né, para explicar a sua tragédia. David Aleno, o coveiro que se matou para estrear a própria tumba no cemitério da Recoleta. Desde sempre, o cemitério da Recoleta foi a última moradia de famílias ricas e é o sonho de algumas pessoas, né, ser enterrado lá, ou pesadelo, né, de algumas. Bom, David Aleno, ele trabalhou de 1881 a 1910 no cemitério. E desde sempre ele juntou dinheiro para poder ter a própria tumba lá. Um ano antes da sua morte, ele conseguiu, com a ajuda do irmão, ir para a Itália e encomendar a lápide, a estátua que iria ficar na tumba dele, que é essa imagem que vocês estão vendo agora aqui, ó. Bom, com isso, quando a tumba ficou pronta, ele chegou simplesmente no cemitério, avisou o administrador que não iria mais ir trabalhar no outro dia. Resumo, ele chegou em casa e se matou com um tiro. Deu um tiro na própria cabeça. Com isso, ele acabou sendo enterrado, estreando a sua tumba, que era tanto o desejo dele. Na tumba, você vê muito bem assim, uma imagem dele com um regador, uma vassoura, um molho de chaves, e está escrito lá, aqui já David Aleno, que felizmente mora aqui e estreou a sua tumba finalmente, né? Agora, Liliana Crociati. Liliana Crociati morreu na Áustria devido a uma avalanche, que ela foi para a lua de mel na Áustria, né? E ela morreu numa avalanche. E o seu cachorro, ela tinha um cachorro que estava a 14.000 quilômetros de distância, também morreu. É um fato interessante isso. Aí o seu pai, para homenageá-la, ele criou o seu túmulo de acordo com como era o seu quarto em vida, né? E colocou o seu cachorro. E o túmulo da Liliana, lá no cemitério, né? Ele é o único que tem animal, é o único que tem um cachorrinho, né? Por causa disso, que o pai dela fez isso para homenageá-la. Falar agora do Salvador Maria de la Carrio. Ele foi vice-presidente constitucionalista e ele é lembrado no cemitério por um fato curioso e não assim tão macabro. Ele é lembrado pelo mau relacionamento que ele teve com a sua esposa, Tibúrcia. Ele foi casado com a Tibúrcia, porém, devido a várias brigas com ela, ele cortou relações, mas continuou casado com ela. Ele ficou 30 anos sem falar com ela. E divulgou para todo mundo que não iria mais pagar as dívidas dela e os devedores. Foi uma briga, um barraco que ele teve com ela. Moral da história, o que aconteceu? Quando o Salvador morreu, a Tibúrcia fez um lindo mausoléu para ele, com ele olhando para o sul, né? Só que 15 anos depois, a Tibúrcia morreu. E um dos últimos desejos dela, como ela ia ser enterrada na mesma tumba junto com ele, fosse que a imagem da estátua dela ficasse de costas para ele.
porque ela não queria de jeito nenhum olhar para ele, embora ela ficou a eternidade agora ali junto com ele, né? É um fato bem engraçado que tem também, não tão macabro assim da história. Elisa Brown. Vamos agora falar do túmulo dela no cemitério da Recoleta. Ela era filha de um almirante que se chamava Almirante Brown. E ele estava lutando na Guerra da Cisplatina com o noivo dela. E por conta da guerra, né, o noivo dela faleceu. Morreu na guerra, né, e inclusive nos braços do pai dela, né, nos braços do sogro. Quando Elisa ficou sabendo disso, ela viu que ela não suportaria viver sem um noivo, né? Então ela se vestiu com o vestido que foi encomendado para o casamento deles e se jogou no Rio da Prata, né? Ela se matou. E os restos mortais da Elisa, né? Tá lá no cemitério da Recoleta e, de acordo com o que vocês vão ver aí na foto, né? Numa urna funerária, numa urna mortuária, juntamente com o canhão, né? Que o noivo dela lutou na guerra. Uma das curiosidades que tem no cemitério também, que eu achei assim muito sombria, pelo menos assim na cidade onde eu moro, não vejo isso nos cemitérios em comum, né? Mas o cemitério da Recoleta é normal você ver o caixão das pessoas dentro dos mausoléus. Os mausoléus, eles têm aquelas portas de vidro, né? Aquelas grades com vidro, e você simplesmente vê o caixão da pessoa dentro. Ele fica à mostra. E eu achei isso aqui um detalhe um pouco sombrio, né? Tinha até um mausoléu lá que tava um caixão do lado do outro, né? Que deu para perceber bem que era o marido e a mulher juntos. Só que totalmente à mostra, né? E também tinha uma tumba lá também, outra de uma família bem rica, onde estava praticamente toda a família. E cada urna, as pessoas tinham sido cremadas, cada urna ficava atrás uma foto. E tinha um detalhe, tinha uma foto de um cachorro e a urna onde ele estava, as cinzas dele, que era um formato também de um cachorrinho, escrito Chester, né? Que era o cachorro também amado da família. Então as pessoas têm dinheiro até para colocar o cachorro no cemitério caríssimo como daquele, né? Então esse daí é pequenos detalhes, algumas curiosidades, né? Espero que vocês tenham gostado. Por favor, gente, dá um like aí se gostou do vídeo, se inscreva no canal. A sua presença é sempre bem-vinda e necessária. Em breve a gente vai estar colocando mais vídeos, muito mais vídeos. Coloque aí embaixo na descrição aí as suas ideias, se vocês querem algum tema. Fala assim, Luiz, pô, fala de uma curiosidade, um folclore, ou alguma lenda, ou alguma coisa que vocês de repente não viram na TV, não ouviram falar mais, uma coisa sombria. A gente vai pesquisar, vamos estudar, vamos colher imagens e vamos estar fazendo um vídeo para vocês, tá ok, pessoal? Obrigadão, até mais!